Meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de novo da terceira temporada de Stranger Things, só que esse daqui é um vídeo de teoria, porque eu vou falar com base em alguns elementos que essa terceira temporada trabalhou. Então é óbvio que esse vídeo vão ter muitos spoilers. Se você ainda não assistiu a terceira temporada de Stranger Things, eu recomendo que você assista outros vídeos sem spoiler, como o vídeo de análise que tá aqui na descrição, e outros vídeos de Stranger Things também, que eu falei no especial e tudo mais. Então, olha, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre estou falando das novidades dos filmes e das séries, final explicado e também muitas teorias. Explicado da terceira temporada de Stranger Things, eu cheguei a cogitar a possibilidade dela trabalhar com viagem no tempo, principalmente por causa de alguns elementos e referências que essa terceira temporada trabalhou, então eu acredito que talvez isso seja o foco para a quarta temporada da série. O grande estalo para ter criado essa teoria foi justamente porque eu acredito que o Hopper ele saiu vivo daquela explosão da máquina russa, e eu acredito que talvez ele seja o tal americano que o general russo fala no final, na cena pós-créditos. Então eu sugiro fortemente que vocês assistam meu vídeo de final explicado para entender melhor um pouco desse contexto dessa cena. Porém, Stranger Things sempre falou do envolvimento dos russos desde a sua primeira temporada, que inclusive a gente viu em um dos flashes da Eleven que ela conseguiu interceptar uma conversa russa que inclusive o Dr. Brenner ouviu. E já na segunda temporada, o Dr. Owens fala para Nancy e pro Jonathan que eles estão cobrindo o portal justamente para que os russos não descobrissem o que aconteceu em Hawkins. Então eu imagino que na realidade eles não estão encobertando a merda que eles fizeram lá para que as pessoas não descubram, por exemplo, da morte da Barbie, etc, mas sim para que os russos não descubram o que de fato aconteceu lá e o que de fato é o Upside Down. Além disso, a grande inspiração para a história de Stranger Things é justamente o projeto MKUltra, que foi um projeto ilegal do governo dos Estados Unidos que tinha como objetivo debilitar as pessoas e assim conseguir confissões através de controle mental. E outra história que os irmãos Duffer já falaram que faz referência a Stranger Things é o projeto Montauk, que eu falei sobre esse projeto lá no primeiro especial de Stranger Things, que era um outro projeto secreto do governo dos Estados Unidos que aconteceu em Camp Hero, que tinha como finalidade desenvolver táticas de guerra psicológicas e também investigações exóticas, como viagem no tempo e viagem no hiperespaço. Além disso, na terceira temporada tem um diálogo que chama bastante atenção e que colabora com essa teoria, que é justamente entre o Steve e a Robin. O ano em Stranger Things é 1985, justamente quando estreia nos cinemas De Volta para o Futuro. Depois deles saírem do cinema, quando estava passando esse filme para beber água, eles acabam discutindo que na realidade a mãe do Marty McFly queria transar com ele, e aí o Steve fala que eles têm a mesma idade, e a Robin responde que não, que ele voltou no tempo, e aí o Steve sabiamente questiona por que o nome do filme é De Volta para o Futuro, já que ele voltou para o passado. E a Robin diz que ele tem que voltar para o futuro porque ele tá no passado e que o futuro, na realidade, é o presente no tempo dele. E de volta para o futuro, o Marty McFly, ele acaba voltando para 1955, ocasionando que os pais dele não se conheçam, e isso acaba comprometendo a existência dele. Então ele precisa resolver isso antes de voltar para o presente, para o seu tempo, e resolver esse paradoxo temporal. E na carta do discurso do Hopper que a Eleven lê no final, ele chega a fazer uma menção sobre o tempo. Ele diz que ele sabe que ela tá crescendo e que justamente por isso ele gostaria de fazer o relógio voltar e fazer as coisas como elas eram antes. Além disso, recentemente saiu um livro de Stranger Things que conta uma história oficial dos eventos antes da série. Ele tem um foco bastante na Callie e nos experimentos, mas a gente também conhece uma nova habilidade que a gente nunca viu na série, que era a habilidade de prever o futuro. Essa mesma habilidade é do experimento 6, a Francine, que recentemente ganhou uma HQ, ou seja, com essa habilidade o governo dos Estados Unidos tem a possibilidade de ver o futuro. O que me faz pensar que na realidade o Upside Down seja um portal para o futuro e que talvez aquele fundo preto seja meio que um local sem tempo e que talvez os americanos estejam impedindo que os russos não descubram isso para justamente impedir o futuro.
futuro, ou seja, impedir que o mundo se transforme no Upside Down. E se a gente reparar também durante a série, o Upside Down é sempre refletido na realidade. Outra referência que colabora com essa teoria, e os irmãos Duffers falaram que eles iriam utilizar nessa temporada, é Chernobyl. Aqui eu acho que a gente só vê iniciada, até porque Chernobyl aconteceu em 1986, que seria o ano da próxima temporada. Inclusive porque logo na primeira cena eles mostram a bandeira não da Rússia, mas sim da União Soviética. Outra série que explora os eventos de Chernobyl e também viagem no tempo é também uma outra série original Netflix, Dark, que justamente os ciclos se iniciam depois da explosão da usina. Ó, veja bem, eu não tô falando que Stranger Things vai ser igual a Dark ou que eles vão usar a mesma linha narrativa, mas acontece que ambas têm a mesma referência, que é Chernobyl. Então eu acredito que talvez o que aconteceu em 1986 em Stranger Things ocasione essas viagens no tempo e talvez explique porque o Hopper tá vivo. Além disso, a terceira temporada de Stranger Things tem um foco muito grande no militar russo que não tem nome e ele fica impedindo o Hopper a todo custo. Desde os trailers eu tinha falado que ele era uma referência ao Exterminador do Futuro, que é um filme de 1984. E a cena inicial dessa temporada de Stranger Things começa na União Soviética em 84. E o Exterminador do Futuro de 1984 a gente acompanha a história de um robô revestido de tecido vivo e que tem inteligência artificial e veio de 2029 para 1984 para justamente mudar o curso da história, ou seja, o futuro. Além disso, a gente pode ver alguns aspectos da interpretação e da invencibilidade do personagem bem similar ao Terminator. O que eu quero dizer com tudo isso é que Stranger Things trouxe esse contexto do experimento, mas eles nunca foram de fato explorados, justamente porque eles ficaram muito envolvidos com os reflexos de um experimento ruim. Mas de fato nunca foi falado o que era o Upside Down, o que os russos queriam, o que o governo americano estava fazendo. E além disso, no final dessa terceira temporada de Stranger Things, a gente vê a Joyce junto com a Eleven, o Will e o Jonathan se mudando, que eu acredito que eles vão juntos para Illinois, que é onde mora o Murray e também a Callie. Então, provavelmente na próxima temporada a gente pode ter um envolvimento maior dos experimentos, justamente porque a Eleven perdeu os seus poderes. A gente pode explorar um pouco mais sobre o que foi os experimentos e seu real objetivo e também talvez conhecer novos experimentos. Eu já tinha falado na época, inclusive tem um vídeo só sobre isso, falando da importância do episódio 7, porque além dele ter sido a jornada do herói da Eleven e para justamente justificar ela voltar mais poderosa para Hawkins e a gente ter o desfecho da segunda temporada, ele também era um teste pra gente ver como que seria a história contada de fora de Hawkins. Sem falar que nessa terceira temporada a gente vê uma história narrativa em que a gente tem 3 núcleos e a próxima temporada tem 3 núcleos bem claros, que são os russos, Hawkins e Illinois, ou seja, lá outro lugar que a Joyce foi com as crianças. Obviamente tudo isso é especulação, esse é um vídeo de teoria, mas uma coisa é clara, Stranger Things tem usado muitas referências com viagem no tempo, como o projeto Montauk, como Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro e até mesmo História Sem Fim, em que uma cidade chamada Fantasia é dominada pela escuridão. Mas deixa aí nos comentários o que mais você viu que colabora com essa teoria. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!